O agronegócio à deriva, o impacto das tarifas dos Estados Unidos e o abandono dos produtores. O Brasil produz e o povo passa fome. Como os Estados Unidos atacam o agro e o povo paga a conta. Você já parou para pensar que o Brasil pode ter comida sobrando e mesmo assim milhões vão dormir com fome? Que o país que mais exporta suco, fruta e café pode ter que deixar tudo apodrecer no pé, só porque os Estados Unidos resolveram jogar sujo. O que você faria se toneladas de comida fossem jogadas fora, enquanto milhões passam fome no Brasil? E se eu te dissesse que isso já está acontecendo? E que pode piorar, porque os Estados Unidos, nosso maior comprador de suco de laranja e café, decidiu de uma hora para outra colocar uma tarifa de 50% contra nossos produtos. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Neste vídeo, vamos falar da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos como café, frutas e sucos brasileiros. Um ataque direto, disfarçado de proteção econômica, mas que esconde uma guerra contra o Brasil e o BRICS. Vamos entender o que está em jogo, os riscos para o produtor rural, para o trabalhador urbano, para a economia inteira. Mas, mais do que isso, vamos falar do que precisa ser feito, porque o Brasil não pode aceitar que seu povo passe fome enquanto toneladas de comida viram lixo. Isso não é só uma guerra comercial, é um ataque direto contra o Brasil, um castigo por nos aproximarmos do BRICS, por tentarmos fugir da dependência do dólar. E quem paga o preço? O pequeno produtor, a criança que poderia receber fruta na merenda, o povo, sempre o povo. Hoje, o Brasil está diante de um pesadelo anunciado. O coração do agroexportador, café, frutas, sucos, está sendo dilacerado por uma decisão arbitrária, unilateral e profundamente danosa. Os Estados Unidos, sob o discurso nacionalista de Donald Trump, impuseram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Um ataque direto ao que chamam de concorrência desleal, mas que é, na verdade, uma resposta geopolítica à aproximação do Brasil com o BRICS, especialmente a tentativa de romper com a hegemonia do dólar. Enquanto isso, nossos produtores estão perdidos, com a safra pronta e contratos suspensos. Muitos se perguntam: vale a pena colher ou é melhor deixar os frutos apodrecerem nos pés? O impacto nos produtores. Ou joga fora, ou perde tudo. As associações de produtores de café e frutas, especialmente no Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, estão em pânico. A Acafé, a CNC, Conselho Nacional do Café, a Abrafrutas, todas elas relatam o mesmo: estoques cheios, pedidos cancelados e uma quebra iminente de produtores endividados. Vamos deixar no pé, foi a resposta amarga de muitos. Em alguns polos frutícolas, o custo de colheita e transporte
é maior que o preço de venda no mercado interno. Resultado: o alimento vai apodrecer enquanto milhões passam fome. Essa é a contradição insuportável do capitalismo. Alimento sobra, mas que não alimenta ninguém. Produz-se para o lucro, não para o povo. E quando o lucro some, a produção vira lixo. Falsa promessa do livre mercado. Durante anos, o Brasil foi moldado para atender à lógica do agronegócio exportador. As políticas públicas foram desmontadas para favorecer o mercado externo. Tudo foi feito para tornar o Brasil um celeiro do mundo. E agora, com uma simples canetada nos Estados Unidos, esse castelo de cartas desaba. A dependência da exportação nos torna vulneráveis. E mais uma vez, quem paga é o pequeno produtor e o povo pobre, que poderia se beneficiar dessa fartura, mas é ignorado porque o lucro não vem do povo, vem dos portos, dos containers, dos contratos internacionais. Os meios de produção e a distribuição estão nas mãos de uma elite rentista e exportadora, e não a serviço das necessidades sociais. A crise revela o que o sistema esconde. O agronegócio não alimenta o Brasil, ele alimenta o capital internacional. As omissões históricas e o desmonte da Conab. A tragédia de hoje também é fruto de omissões passadas. Durante o governo Bolsonaro, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, foi desmontada. Os estoques reguladores desapareceram e os programas de aquisição de alimentos foram praticamente extintos. E mesmo agora, com Lula no governo, o Estado ainda não reagiu com a urgência necessária. As famílias agrícolas precisam de resposta imediata. A merenda escolar, os bancos de alimento, o PAA, o PNAE, tudo isso deveria estar sendo mobilizado agora para absorver o excedente e impedir que a produção vire lixo. Oportunidade: alimentar o povo, baixar a inflação, pressionar a Selic. O governo precisa agir como Estado. Compre esse excedente, distribua para escolas, creches, presídios, comunidades, programas sociais. Faça com que o café, a manga, a laranja e a uva cheguem onde há fome e carência nutricional. E mais, se esses produtos forem vendidos a preços mais baixos no mercado interno, isso pode ajudar a conter a inflação de alimentos, um dos principais vetores do IPCA. Com isso, o Banco Central não terá mais desculpa para manter a taxa Selic nos patamares abusivos atuais. É uma medida anticíclica clássica, usar o excedente de produção como ferramenta de política pública. Diplomacia. Onde está a resposta geopolítica? A resposta diplomática brasileira até agora foi tímida. Há notas de repúdio, queixas na OMC e um apelo à racionalidade. Mas a realidade é que os Estados Unidos impuseram tarifas por motivos políticos para frear a ascensão do BRICS, para pressionar o Brasil a se alinhar à sua órbita. Além de que os Estados Unidos está de olho nas terras raras e minerais críticos, como o nióbio. O Itamaraty precisa de uma ofensiva real com coragem. É hora de dizer: se vocês fecham as portas,
nós abriremos outras. China, Índia, África do Sul e Rússia precisam ser imediatamente contatados para redirecionar parte da nossa produção. Isso não é só sobre comércio, é sobre soberania, sobre dignidade. A vergonha de desperdiçar alimento num país faminto. É inadmissível que num país com mais de 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar, a resposta à crise seja jogar frutas fora, abandonar o café no pé, enterrar a produção. É um crime social, é uma tragédia política e é um fracasso do Estado. Se isso acontecer, ficará registrado na história como um símbolo da barbárie do sistema. O país que produziu tanto para depois jogar fora, porque o mercado mandou. Um projeto nacional de emergência. A crise das tarifas pode ser o estopim de um projeto nacional de reestruturação da produção agrícola. Chega de exportar tudo. Chega de depender de potências imperialistas. Precisamos distribuir o excedente imediatamente. Estimular o mercado interno com política de preços e subsídios. Reativar os estoques públicos. Criar barreiras ao desperdício. Utilizar a crise para conter a inflação e pressionar pela queda da Selic. E retomar com força total os laços com o BRICS. Essa não é apenas uma crise comercial, é uma encruzilhada histórica. O Brasil precisa escolher continuar como colônia exportadora ou tornar-se uma nação soberana que produz para alimentar seu povo e construir o futuro. O fruto que hoje é desperdiçado, amanhã pode ser o símbolo da reconstrução. Mas só se o povo exigir, só se o Estado agir e só se a gente resistir. E até a próxima, meus leigos.